Boa noite. O presidente do CDS-PP Madeira defende um compromisso entre os três maiores partidos com assento na Assembleia Legislativa, que defina um novo quadro de relacionamento entre o Estado e a região. O objetivo último é renegociar o plano de ajustamento económico ao financeiro. O compromisso pela Madeira é também o tema da moção Estratégia Sectorial que João Manuel Rodrigues leva ao 25º Congresso Nacional do CDS-PP, que se realiza a 11 e 12 de janeiro em Aveiro. Este é o mote da entrevista de hoje com João Manuel Rodrigues, líder regional do CDS-PP. Muito boa noite. Boa noite. O desafio boa para noite e bom ano para si. Bom ano para si também. E para os telespectadores. O desafio para um compromisso pela Madeira foi lançado ao PS e ao PSD Madeira. Já obteve alguma resposta? Já obtive duas respostas, uma do líder do PSD, o Dr. Alberto João Jardim, que remeteu uma decisão do seu partido para a Comissão Política de 17 de janeiro. E uma resposta positiva do líder do Partido Socialista, o Dr. Vítor Freitas. Naturalmente que aguardaremos a resposta do PSD para estas reuniões. Agora eu considero que isto é absolutamente essencial para o presente e o futuro da Madeira. A nossa dívida é impagável, nas condições e nos prazos que estão estabelecidos com os nossos credores. A nossa dívida ronda os 7 mil milhões de euros. Nós temos encargos com este serviço da dívida muito pesados. Temos as parcerias público-privadas da Via Litoral e da Via Expresso, que também constituem pesados encargos até 2029, e continuamos, a economia regional, a não gerar receitas para fazer consolidação orçamental e para pagar esta dívida. Só para dar alguns números, a receita fiscal para este ano de 2014 está estimada em 885 milhões de euros. Ora, nós vamos gastar com a saúde e com a educação 685 milhões de euros. Além disso, temos naturalmente que fazer face ao serviço da dívida e ao pagamento também destas concessões, que foram negócios ruinosos, que precisam de ser reavaliados e renegociados, da Via Litoral e da Via Expresso. As nossas receitas fiscais apenas cobrem 54% do orçamento regional. Agora, neste quadro desta despesa, deste serviço da dívida, de fazer face aos encargos com as concessões das vias rápidas e com esta receita fiscal, naturalmente que não temos capacidade financeira hoje nem a curto prazo para pagar a nossa dívida. Acresce o facto de que a nossa economia, obviamente, está num estado de agonia. O produto interno bruto da Madeira desceu de 2011 para 2012 7%. O índice do poder de compra das famílias recuou muito para baixo da média nacional, tendo nós 3 concelhos, Ponta do Sol, Porto Muniz e Câmara de Lobos, com metade da média nacional. Só o Funchal está acima da média. Temos uma taxa de desemprego de 17%, que cresceu 168% nos últimos 4 anos. E a nível da atividade empresarial, temos mais empresas a fechar do que empresas a serem criadas. Só em 2013, o ano passado, fecharam 1047 empresas, ou foram dissolvidas, e criaram-se 799, e portanto temos de novo um saldo negativo. Por aqui se vê que a nossa economia não vai gerar receitas para pagar esta dívida. É desse ponto de vista que eu defendo que os 3 grandes partidos, o PSD, o CDS enquanto principal líder da oposição, mas também o PS, até porque tem grandes responsabilidades a nível nacional, devem estabelecer uma base mínima, um acordo comum para defender os pontos de vista da região junto do Estado. O facto do Dr. Alberto João Jardim repetir esta proposta do CDS-PP para a Comissão Política do PSD Madeira já é um bom sinal? Bom, não deu um não rotundo à proposta do CDS, o que é um sinal positivo. Eu espero que a Comissão Política do PSD, até pelas responsabilidades que este partido tem na governação da Madeira, que nos conduziu a este beco sem saída, e a assinatura de um plano de ajustamento financeiro que é incomportável para as finanças públicas regionais e revela-se insuportável para as famílias e empresas, que faça esta responsabilidade do PSD, que tenha o bom senso de negociar com os 2 outros partidos uma base comum de entendimento para se poder depois negociar com o Estado
Isto independentemente de saber quem ganhará as eleições legislativas na Madeira em 2015 e as legislativas nacionais que também ocorrerão nesse mesmo ano. Essa base comum do entendimento é com vista a forçar os partidos também a nível nacional, é isso? Eu acho que é necessário, primeiro, que os três partidos se entendam a nível da Madeira, as estruturas regionais, para depois ganhar poder negocial nos partidos a nível nacional. É desse ponto de vista que eu e um grupo de militantes do CDS da Madeira apresentamos uma moção de estratégia ao próximo Congresso do CDS Nacional, precisamente para que fique estabelecido também no CDS-PP Nacional algum acordo em relação a esta renegociação, ou eu diria melhor, desta flexibilização do plano de ajustamento financeiro da Madeira, que vai vigorar até 2015, e também de uma futura reestruturação da grande dívida regional. Disse que teve uma resposta positiva por parte do PS. Quando é que vai acontecer a reunião com Vítor Freitas? O PS disponibilizou-se para reunir logo nestes primeiros dias de janeiro. Acho que é de bom tom que, perante a falta de resposta, por enquanto, do PSD, que se aguarde essa resposta para então iniciar essas mesmas reuniões, que eu acho que têm que, inevitavelmente, conduzir ao entendimento. Há momentos na vida dos povos, dos países e das regiões em que é preciso superar divergências, em que é preciso esquecer aquilo que nos separa e cuidar daquilo que nos une. E o que nos une é o facto de sermos madeirenses e termos que defender a nossa terra num momento particularmente difícil. E acha que nesta conjuntura de crise e nesta conjuntura nacional por parte do Governo da República, que está em plenas negociações com a Troika, por exemplo, há margem de manobra para negociar o plano de ajustamento económico-financeiro? Eu acho que vai surgir uma oportunidade para a Madeira encetar negociações com o Estado. Portugal vai livrar-se, entre aspas, da chamada Troika. Não quer dizer que a austeridade se vai embora. Não quer dizer que não se tenha que continuar a fazer consolidação orçamental e equilibrar a despesa com a receita. Mas, obviamente, que o país terá outras condições e outra autonomia para se governar. E, desse ponto de vista, a região deve aproveitar este momento, que será agora maio, junho deste ano, para começar a negociar com prudência, devagar, mas com as suas posições bem vincadas, a negociar com a República tanto a flexibilização do programa de ajustamento financeiro como a renegociação e a reestruturação da própria dívida regional. Quer dizer só depois de julho de 2014? Acho que esse será o momento em que Portugal ganhará alguma autonomia perante os seus corredores internacionais, que vai possibilitar que tenha outra abertura em relação aos problemas da região autónoma da Madeira, que é uma parte integrante da República Portuguesa. E, na sua opinião, a Madeira tem todas as condições para continuar a pagar esta dívida que criou ou que gerou? Eu acho que demonstrei que não temos. A nossa dívida é astronómica. Qual é a solução? A solução, obviamente, é o Estado assumir uma parte desta dívida da região, ou reestruturá-la e, portanto, a região ter mais anos e novas condições de pagamento dessa dívida. E há uma outra questão, que é saber se o Estado deverá ou não, e na opinião do CDS deve, pagar aquilo que são as despesas da região com a saúde e com a educação. Eu disse há pouco e repito, as despesas com a saúde e a educação no Orçamento Regional são 685 milhões de euros. Qual é a sua opinião pessoal? Este ano. A minha opinião pessoal e do meu partido é que o Estado tem que garantir os direitos básicos a todos os portugueses, independentemente de onde vivem. E desse ponto de vista, acho que o Estado deve assumir per capita para todos os cidadãos no plano nacional e, portanto, para os portugueses também da Madeira, o pagamento dos custos. Foi um erro regionalizar a saúde e a educação? Não, eu compreendo que na altura em que foi feita a regionalização, em 1976, 1980, a ideia da Madeira e dos Açores era ganhar todas as competências e poderes que eram do poder central. Essa era uma reivindicação não só do ponto de vista político, a conquista da autonomia, um sistema de autogoverno com parlamento próprio, mas que também era necessário ganhar esses poderes e competências que até aí estavam no poder central.
Talvez não tivesse sido bem negociado na altura, não só transferir os poderes, mas também transferir os meios financeiros. E a verdade é que hoje estes dois setores são incomportáveis para o orçamento regional. E há que renegociar este novo quadro de relacionamento financeiro entre a região e o Estado, fazendo o Estado, naturalmente, assumir as suas responsabilidades para com os portugueses da Madeira e dos Açores em questões básicas, como o direito à educação e o acesso aos cuidados de saúde. Neste compromisso pela Madeira diz que a região deve recuperar a diferenciação fiscal. Acha que algum dia vai ser possível termos um regime fiscal próprio? A Constituição indicia que a Madeira e os Açores podem ter um regime fiscal próprio. Como se sabe, até 2011 a Madeira tinha um diferencial fiscal em termos de IVA de menos 30%, para cobrir os chamados custos de insularidade e os sobrecustos relacionados com os transportes. Tínhamos diferenciação fiscal também em termos de IRC e também em termos de IRS. A verdade é que a governação do PSD regional conduziu a Madeira à insolvência financeira e a um completo desequilíbrio das contas públicas, com pouca receita e demasiada despesa. E foi o plano de ajustamento financeiro que foi assinado faz agora 2 anos, a 27 de janeiro de 2011, pelo Presidente do Governo Regional, com o Ministro das Finanças da altura, Vítor Gaspar, que eliminou esta diferenciação fiscal nos diversos impostos. Isso, naturalmente, fez com que os madeirenses paguem hoje uma dupla austeridade. A austeridade a que os portugueses do continente ficaram sujeitos devido ao acordo que Portugal foi obrigado a fazer com a Troika, Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, mas a outra austeridade derivada do plano de ajustamento financeiro que a região assinou com o Estado português. Como se sabe ainda hoje nos Açores, há uma diferenciação fiscal do IVA de 20% e também em termos de impostos como o IRS e o IRC. Acho que é preciso recuperar a autonomia financeira da Madeira e designadamente a autonomia fiscal. Mas devemos ir mais longe e caminhar para um regime fiscal próprio. Para isso, naturalmente, é preciso... Só uma revisão constitucional. É preciso... Eu não sei se será necessária uma revisão constitucional. É necessário que a Madeira se liberte deste sufoco financeiro, deste garrote, que é o plano de ajustamento financeiro que derivou da astronómica e brutal dívida criada nos últimos 10 anos na região. O compromisso pela Madeira é também o tema da moção de estratégia sectorial que o senhor vai levar ao 25º Congresso do CDS-PP, que se realiza a 11 e 12 de janeiro em Oliveira do Bairro, em Aveiro. Por que razão apresenta esta proposta neste Congresso? Eu apresento esta proposta porque entendo que os partidos, no âmbito deste compromisso pela Madeira, que é absolutamente necessário, porque se nós tivermos os 3 principais partidos unidos, mas não unidos, não é preciso unidos ideologicamente, não é preciso unidos em todas as matérias, naquilo que interessa basicamente ao futuro da região. E a questão financeira é aqui a mais importante e sabermos como é que vamos lidar com o problema da dívida. Se nós estivermos unidos, será muito mais fácil, a nível nacional, negociarmos com o Estado, independentemente do partido ou dos partidos que compõem o Governo da República. E esse trabalho deve-se começar a ser feito a nível regional, com as negociações entre os 3 partidos, mas deve ser feito também agora no interior dos partidos a nível nacional, ganhando posições para a causa da Madeira, para quando chegar o momento do Governo legítimo da Madeira negociar com o Governo legítimo nacional, termos mais peso negocial. É por isso que eu levo esta moção ao Congresso Nacional, no sentido de, passa a expressão, comprometer também o meu partido a nível nacional com a questão da reestruturação da dívida regional. Espero naturalmente que a moção seja aprovada nesse Congresso, tudo farei para que isso aconteça. Portugal pós-Troika tem de ser obrigatoriamente um Portugal de consensos políticos? Eu acho que sim. Este consenso que eu falo a nível regional, há pessoas que não gostam da expressão consenso, eu falo em entendimento, acordo, eu acho que tem que acontecer também a nível nacional. Os 3 grandes partidos, o PS, o PSD e o CDS, são os partidos de governo, quer em Portugal continental, quer também nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A nível nacional, já houve
a alternância política com estes três partidos, com 2 PS e PSD nos Açores. Na Madeira só tivemos um partido. Mas a verdade é que, para o futuro, e a alternância está aí à porta também, e a alternativa na região autónoma da Madeira, é necessário que se estabeleçam consensos entre estes três partidos, por causa de determinadas reformas, que pela sua natureza, pela contestação que vão ter, têm que ter uma base de apoio alargada. É isso que acontece no plano nacional, é isso que acontece no plano regional. É muito mais fácil, obviamente, fazer uma reforma do Estado com o consenso dos três grandes partidos do que se for só o PSD e o CDS, ou o PS e o CDS, ou o PSD e o Bloco Central, por outro lado. Isso é absolutamente necessário para o futuro do país e para o futuro da região. Que reformas são precisas para o país? Eu acho que é necessariamente a reforma do Estado. Acho que este Governo da República apanhou uma situação dificílima, originada pela dívida contraída e que duplicou em poucos anos do engenheiro José Sócrates. Nós chegámos a meados de 2011, não havia dinheiro para pagamento de salários da função pública e das pensões, e Portugal teve que recorrer a um resgate internacional e à chamada Troika, em circunstâncias especialmente difíceis. E o Governo da República deveria ter iniciado desde logo uma reforma do Estado. Quando falo de uma reforma, falo de um emagrecimento, mas saber que Estado é que nós queremos. Eu sou um defensor do Estado Social. Agora é preciso meios financeiros para suportar esse Estado Social. Nós sabemos que a demografia mudou, que hoje há menos gente a trabalhar para pagar mais pensões e mais reformas, de que os cuidados de saúde são cada vez mais caros, que a educação também precisa de mais investimento e, portanto, nós precisamos de saber que Estado Social queremos, que meios financeiros teremos para financiá-lo. Esta é uma reforma absolutamente necessária, senão depois desta austeridade Portugal até pode equilibrar como está as suas contas públicas, mas voltará a um problema orçamental se não se reformar o Estado e saber que direitos têm os cidadãos, sejam eles gratuitos, tendencialmente gratuitos, ou alguns serviços que, eventualmente, cidadãos de melhores rendimentos podem pagar. Paulo Portas já disse que pretende saudar o CDS Madeira e também o CDS Açores neste Congresso e afirmou ainda que vai pedir ao Congresso um apoio expressivo para as eleições regionais. Que apoio é que espera do partido para 2015? Como sabe, as relações do CDS da Madeira com o CDS nacional não são as melhores. Há um distanciamento que eu assumo claramente entre o CDS Madeira e o CDS nacional, derivado sobretudo de discordâncias políticas com a governação da República. O deputado do CDS pela Madeira à Assembleia da República votou contra o orçamento de 2013 por entender que havia um aumento de impostos que era dificilmente suportável. Isso viu-se, aliás, no aumento do desemprego, no número de falências no país, na menor atividade económica. E votámos também no orçamento para este ano, para 2014, por entender que depois do tal aumento brutal de impostos, depois carregou-se demasiado sobre os funcionários públicos, reduzindo a partir de 675 euros as remunerações e com cortes também nas pensões e nas reformas. O caminho deveria ter sido iniciado, como disse há pouco, logo em 2011, com cortes no Estado. Não há dúvida que o Estado tem despesas a mais, despesas supérfluas, esbanjamentos, desperdícios. Devia-se ter começado por aí. Ora, o orçamento para 2013 foi um orçamento, sobretudo, de aumento de impostos e este orçamento para 2014, para fazer a consolidação orçamental, é um orçamento que pesa muito sobre os funcionários públicos e sobre aqueles que trabalharam uma vida inteira e que veem agora as suas reformas e pensões defraudadas por um Estado que, em princípio, terá assinado um contrato de confiança com eles, um contrato de pagamento dessas pensões e das reformas, e que agora têm esses mesmos cortes. E, portanto, essa reforma do Estado continua por fazer. E é absolutamente necessária. Mas isso vinha a propósito... Isso quer dizer que não vamos ter líderes nacionais aqui a participar na campanha das legislativas?
As legislativas regionais, como sabes, estão muito longe. Em princípio, se o calendário eleitoral se mantiver, nós teremos eleições regionais daqui a 2 anos, pouco menos de 2 anos, em outubro de 2015. Estamos longe, obviamente, dessa data. Mas o que quero dizer é que, independente das discordâncias com o CDS na República, e há discordâncias também entre o próprio CDS e o PSD, que são maioria na República, que o CDS defenderá sempre as posições da Madeira no Congresso Nacional do Partido. Vou reformular a pergunta. A manter-se assim esta política do Governo da República, o CDS-PP da Madeira não vai querer dirigentes nacionais na campanha regional? Eu tenho esperanças que se alterem as políticas do Governo da República. Há sinais, se bem que muito ténues, de retoma do crescimento económico e até de criação de emprego. E espero que Portugal reganhe a sua independência financeira após se libertar da Troika e que o Governo possa ter novas políticas que levem ao crescimento económico, à criação de emprego e a que se esbata as desigualdades e assimetrias sociais que foram criadas nos últimos anos devido a esta crise. E, portanto, se as relações, obviamente, melhorarem, logo se vê se há líderes nacionais ou não na nossa campanha, sendo que no passado o CDS Madeira, sempre quem deu a cara pelos nossos valores, nossos princípios, as nossas propostas, foram os candidatos a deputados. Rui Barreto votou em 2013 contra o Orçamento de Estado, já que a referiu, foi suspenso por isso. Ficou surpreendido com este castigo, digamos assim, entre aspas, do CDS-PP Nacional? O deputado Rui Barreto e eu próprio sabíamos que, ao decidir o CDS Madeira votar contra o Orçamento de Estado para 2013, que isso teria uma consequência, porque os estatutos dizem que é uma quebra de disciplina de voto numa matéria fundamental. E, portanto, saberíamos que ia haver uma sanção. Mas, obviamente, que corremos esse risco, sabíamos ao que vínhamos quando decidimos votar e achamos que tínhamos razão. Por razões nacionais, mas também por razões regionais. E eu recordo que tanto em 2013 como agora para 2014, há a chamada sobretaxa do IRS, cuja receita vai ficar nos cofres do Orçamento de Estado. Nós sempre entendemos que essa é uma receita que deveria ser da Madeira e dos Açores. Aliás, o CDS da Madeira pediu a inconstitucionalidade dessa norma orçamental. O Tribunal Constitucional não deu acolhimento por entender que era um imposto extraordinário, um imposto de emergência e, portanto, que essa receita devia pertencer ao Estado. A verdade é que essa sobretaxa se mantém para 2014 e essa receita continua a ir para o Orçamento de Estado quando deveria pertencer aos orçamentos das regiões autónomas. Além disso, o Orçamento de Estado e a própria República continuam a não contemplar, e aqui não percebo porque é que o Governo Regional e o próprio PSD não fazem mais pressão para que a Madeira tenha direito a uma parcela da receita das privatizações, das empresas que foram privatizadas e que operam também na Madeira, que tinham atividade económica. Recordo o CTT, mas podia recordar outras empresas. Acho que a Madeira e os Açores deveriam ter direito a uma receita correspondente à sua população das privatizações que são efetuadas pelo Estado português de empresas que também operavam na região autónoma dos Açores e na região autónoma da Madeira. E, portanto, foi um conjunto de circunstâncias nacionais e regionais que levaram o deputado do CDS a votar quer contra o Orçamento de Estado para 2013, quer contra o Orçamento do Estado para 2014. João Rodrigues, o líder regional do PS, Vítor Freitas, defende uma coligação alargada para as eleições regionais, à semelhança do que aconteceu no Funchal. O CDS não aderiu ao projeto de mudança, mas desta vez ponderá aderir a esta coligação? Os resultados das eleições autárquicas vieram demonstrar que há um sentimento de grande mudança política na região autónoma da Madeira. Não é por acaso que o PSD perde 7 de 11 câmaras, perde 22 de 54 juntas de freguesia e fica reduzido a praticamente 35% do eleitorado que foi votar nas eleições autárquicas. Isto quer dizer que as oposições na Madeira valem os 2/3 e o PSD 1/3. Há um grande sentimento de mudança na região autónoma da Madeira. E isso tem que ser lido pelas direções políticas dos diversos partidos. É desse ponto de vista que no seu tempo próprio o CDS tomará uma posição sobre essa questão
de uma possível coligação de oposição e de alternativa ao PSD na Madeira. Estamos longe, como disse há pouco, das eleições regionais. Elas, em princípio, se mantiver o calendário, ocorrerão apenas em outubro de 2015 e, portanto, é cedo para tomar uma posição, tanto mais que o CDS da Madeira... Quais são as condições que poria para aderir a uma coligação? O CDS da Madeira terá o seu congresso, em princípio, se mantiver também o seu calendário estatutário, apenas no próximo ano, 2015. E esse é o momento, o congresso, que é o órgão máximo do partido, para tomar uma posição sobre as eleições regionais. Gostava de ser candidato à presidência do Governo Regional da Madeira? Essa questão não se põe, naturalmente, que se o CDS for com listas próprias às eleições regionais e eu ainda for o líder do CDS da Madeira, ou outra pessoa, que essa pessoa será o candidato à presidência do Governo. Se formos em coligação, obviamente que essa matéria será discutida na altura certa. Agora, apesar de haver esse sentimento de mudança na Madeira, há muitas clarificações políticas a fazer. Vamos saber quem será a liderança do PSD da Madeira. Eu acho que o PSD da Madeira, pelo acumular de vícios, de comodismos, não é reformável. Desse ponto de vista, não é reformável, seja quem for o seu líder. Agora, não é indiferente ao CDS saber quem será esse novo líder do PSD Madeira. Até porque cada vez mais, e insere-se aqui até no compromisso com a Madeira, nós vamos ter que contar com, se não com todos, mas com a maioria dos melhores quadros da sociedade da Madeira e com uma grande base eleitoral de apoio para poder conduzir os destinos da região. José Manuel Rodrigues, nas eleições europeias o PSD e o CDS devem apresentar uma lista conjunta. Estamos a falar de uma lista nacional, naturalmente porque não há lista regional. Perante os resultados eleitorais alcançados na região, o CDS-PP deve exigir um lugar elegível? Como sabe, o CDS da Madeira decidiu o ano passado que não participaria nas eleições europeias. Eu acho que o PSD e o CDS, a nível nacional, deveriam ir com listas próprias às eleições europeias, em vez de ir com listas conjuntas, como ficou decidido depois da crise governamental do mês de junho do ano passado. E desse ponto de vista, logo na altura decidimos que não apoiaríamos uma lista nacional da coligação e, portanto, não faríamos campanha. Se vamos dar ou não indicação de voto, obviamente que isso remeto para os órgãos estatutários do CDS da Madeira, na altura própria. Como sabe, as eleições realizam-se no final de maio. Falamos agora das eleições autárquicas. Que balanço é que faz aos resultados do CDS nestas eleições? O CDS da Madeira teve em 2011 o seu melhor resultado de sempre em eleições regionais. 18% pareceu ser o principal partido da oposição, partido alternativo ao PSD, com 9 deputados. Temos no Parlamento Regional e fora do Parlamento exercido esse papel que nos foi incumbido por parte do povo madeirense de preparar uma alternativa de propostas e de políticas ao PSD da Madeira. E agora, nas eleições autárquicas, tivemos também o melhor resultado sempre em eleições do poder local, se bem que eu reconheça que em alguns concelhos ficamos aquém daquilo que eram as nossas perspectivas, que foi o caso do Funchal, onde o fenómeno da coligação Mudança claramente vingou e o CDS foi vítima do voto útil entre o PSD, que era a continuidade, e a coligação Mudança, mas tivemos o melhor resultado sempre, com uma Câmara conquistada, a Câmara Municipal de Santana, 4 juntas de freguesia, Feijão da Ovelha, Ponta do Pargo, São Jorge e Santana, e com uma duplicação do número de autarcas. Não há razões para entrar em euforia, há razões para estar satisfeito, há razões para pensar que o CDS, apesar das circunstâncias difíceis, porque é Governo da República com o PSD, é oposição na Madeira e alternativa ao PSD, que apesar destas circunstâncias, o nosso projeto político alternativo ao PSD Madeira e ao Estado da região tem vindo a vingar o eleitorado da região. Esta distância considera que foi um erro não ter aderido à coligação Mudança pelo Funchal? Eu acho que não. Repare, quando eu lancei a minha candidatura à presidência da Câmara do Funchal, foi em, salvo erro, 12 de janeiro
de 2013. Vai fazer por estes dias um ano. Ainda não havia coligação, se bem que já se perspectivasse a coligação. E desse ponto de vista, a ideia era lançar uma candidatura alternativa para ganhar o PSD. Surgiu uma alternativa de uma coligação dos restantes partidos da oposição, à exceção, como se sabe, do Partido Comunista, que foi ganhadora e que temos que respeitar, se bem que com maioria relativa, não maioria absoluta, e recordo que o CDS tem voto decisivo na Câmara do Funchal, como tem de outras assembleias municipais e assembleias de freguesia, tanto do Funchal como de outras freguesias e concelhos da região autónoma da Madeira. Fala-se na Conselhia do CDS-PP no Funchal, há um certo descontentamento pelos resultados alcançados. Confirma esse descontentamento ou sente esse descontentamento? Acredito que haja descontentamento porque esperava-se, obviamente, que a minha candidatura tivesse mais votos do que aquela que veio obter. Sabe, eu acho que fomos vítimas de duas coisas. Primeiras sondagens que indicavam que havia uma disputa entre o PSD e a coligação Mudança, que estava mais próxima do PSD do que o CDS. Em segundo lugar, acho que cometi um erro, e confesso aqui publicamente, que foi ter anunciado que era candidato à presidência da Câmara e que, se não fosse vitorioso, que não exercia o cargo de vereador. Acho que isso foi um erro que eu cometi. Os erros são para serem corrigidos. É por isso que assumi o meu lugar de vereador na Câmara Municipal do Funchal e devo dizer que é um desafio que estou a encarar com muito gosto, que me dá muita satisfação e, sobretudo, que já deu frutos para os cidadãos do Funchal. Foi possível baixar de 0,5 para 0,4 a taxa variável de IRS. Isto quer dizer que uma parte do IRS que competia à Câmara será devolvido aos cidadãos do Funchal. Foi possível, por nossa proposta também, reduzir em 50% para todo o comércio do Funchal todas as taxas do município do Funchal e, portanto, desse ponto de vista há alguns ganhos, se bem que eu considero que, obviamente, a derrama inscrita no Orçamento da Câmara e aprovada pela Coligação Mudança e pelo vereador do Partido Comunista, votação que foi repetida na Assembleia Municipal, não é boa para a atividade económica do município do Funchal, embora também tenha que reconhecer que há pontos positivos no orçamento da nova Câmara, como, por exemplo, o programa de ajuda aos idosos em medicamentos e também o próprio programa de emergência social. Fala que a derrama não é boa. Há um risco aqui real da deslocalização de empresas que estão sediadas no Funchal para outros concelhos da Madeira. Ainda hoje, em Câmara de Lobos, se ouvia falar que uma das grandes empresas que está sediada no Funchal vai-se mudar para a Câmara de Lobos. Como é que, enquanto líder e enquanto vereador, como é que vê esta questão? Obviamente que existe esse risco de deslocalização de empresas, mas, feitas as contas, mais preocupante do que aquilo que as empresas vão pagar é o sinal que se dá de sobrecarregar fiscalmente essas mesmas empresas. Obviamente que a derrama vai custar a algumas pequenas e médias empresas, aquelas que tiverem lucros e volume de vendas superior a 150 mil euros, mas o principal problema é o facto de, pela primeira vez, uma Câmara na Madeira, e sobretudo a maior Câmara do Funchal, dar um sinal de carregar sobre as empresas quando elas estão em especiais dificuldades. Dificuldades de tesouraria, dificuldades de vendas, mas também dificuldades de manutenção dos postos de trabalho. E a alternativa para esta perda de 1% de IRS em termos de receita seria qual? Eu acho que aqui a Câmara do Funchal poderia e deveria ter custado mais na sua própria despesa. Se compararmos o orçamento para 2014 com o orçamento para 2013... E era possível recuperar 1 milhão de euros só na despesa? A redução, não é 1 milhão de euros, feitas as contas, o prejuízo da receita da Câmara em termos de IRS rondará os 350.400 mil euros. Havia que compensar, obviamente, essa redução. Eu acho que poderia-se ter compensado essa menor receita com, obviamente, uma redução dos próprios desperdícios que existem na gestão municipal. E a lhe dar o exemplo, a despesa corrente baixa em 2014 em relação a 2013 apenas 0,7%, menos de 1%. Era possível ter ido mais longe, acomodando, pelo lado da despesa, esta diminuição da receita
pelo lado do IRS. José Manuel Rodrigues, a mudança não tem maioria absoluta. Qual vai ser a postura do CDS-PP em prol da governação da Câmara do Funchal? A postura do CDS será idêntica àquele que teve nestes 3 meses, depois das eleições. Uma postura de oposição construtiva ao serviço, obviamente, do povo da cidade de Funchal. Quando houve esta questão do IRS, falou-se na altura em eleições antecipadas, em que a maioria podia forçar umas eleições antecipadas. Como é que viu um cenário destes? Eu acho que isso não faz sentido absolutamente nenhum. Os funchalenses votaram há 3 meses e disseram aquilo que queriam. E, portanto, o Executivo da Câmara é composto por 11 vereadores e, portanto, a coligação Mudança não tem maioria. O que deve fazer, naturalmente, é procurar entendimentos com as outras forças políticas, com o CDS, com o PSD, com a CDU, sobre cada uma das matérias. Está disposto para entendimentos? Claro que sim, isso já foi possível fazer. Na matéria do IRS tínhamos opiniões divergentes, noutras matérias temos opiniões comuns. Também na matéria da derrama tivemos uma opinião completamente oposta à da coligação Mudança, mas viabilizamos o orçamento da Câmara através de uma abstenção. José Manuel Rodrigues, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Eu que agradeço e desejo mais uma vez bom ano, que ele seja melhor, sobretudo para aqueles que mais precisam do que foi o ano passado. Muito obrigado. Ponto final neste programa em entrevista, assim especial, desejo uma boa noite e também um bom ano.